Olá, muito bom dia. Este é o CNN AgroNews, a primeira edição. Agora são 5 horas e 55 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de março. E um equipamento desenvolvido aqui no Brasil pode revolucionar a maneira como a qualidade da carne bovina é medida e apresentada ao consumidor. Funciona como uma ressonância magnética e permite identificar em apenas 12 segundos o nível de maciez da carne. A inovação tecnológica, criada por uma startup, levou 5 anos para ficar pronta e, com ela, a indústria terá capacidade de certificar a qualidade do produto de maneira mais objetiva. E para o consumidor também, a análise pode ser feita inclusive com a carne já embalada no supermercado, como explica a pesquisadora Fabiane Costa. Até hoje o que o consumidor consegue é comprar a carne com uma certa subjetividade, né? Então, escolher a maciez por métodos indiretos, através de raça, ou de idade, ou de cruzamento, ou às vezes de processos, né, pós-abate, como maturação, por exemplo. E aí, com o equipamento, não. Com o equipamento, ele vai conseguir comprar essa carne com uma medida objetiva mesmo, certificada. E a gente segue falando de carne. É que a China aprovou no começo do ano medidas de salvaguarda para proteger o mercado interno de carne bovina. O país é principal cliente da carne brasileira e criou cotas para todos os fornecedores. O Brasil tem a maior cota. Pode enviar sem taxas 1.100.000 toneladas. Só que isso significa 600.000 toneladas a menos do que foi enviado em 2025. E no atual ritmo de compras, os chineses podem atingir essa cota sem taxas já no mês de julho. E a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, reforça a necessidade do governo federal de adotar um sistema de controle das exportações que são destinadas à China. A ausência de um mecanismo oficial para organizar os embarques e também quem se beneficia com a isenção das taxas pode provocar uma desorganização na cadeia pecuária brasileira. E o sócio-diretor da consultoria MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, reforça a posição da ABIEC. A falta de um sistema de controle de exportações para a China pode afetar os preços da arroba com épocas de maior ou de menor envio. Vamos conferir. Eu acho, por outro lado, que a partir de outubro, aí, né, os importadores chineses vão começar a antecipar para quando abrir as novas cotas de janeiro. Tá? Porque é aquilo, tem uma distância de tempo entre comprar, produzir, embarcar, passar pela aduana chinesa, né? E esse tempo de 2 meses, 60 dias, até um pouco mais, me faz crer que o boi pode gerar uma pressão de alta em outubro, novembro, dezembro, com vistas à abertura da nova safra. Então, para mim, o grande ponto, sob a ótica do pecuarista, como é que fica esse terceiro trimestre em termos de demanda. É um trimestre que vai ter gente confinando, né? Eu vejo aí um risco um pouco maior na formação de preços. E a gente continua falando da China, que desde o tarifaço de Donald Trump, os chineses passaram a comprar mais soja aqui do Brasil. Mesmo com a trégua entre os dois países em outubro, o comércio internacional dos grãos nunca mais foi o mesmo e favorece o Brasil. Entre janeiro e fevereiro desse ano, já foram embarcadas 6,5 milhões de toneladas de soja brasileira aos chineses. Isso significa aí uma alta de 82% em comparação ao mesmo período de 2025. E impactou diretamente o mercado norte-americano de soja. Segundo dados alfandegários dos Estados Unidos, a redução por lá foi de 83,7%. Os embarques caíram de 9 milhões de toneladas para cerca de 1,5 milhão. Os operadores aguardam agora a reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping para saber como ficará a demanda da China pela soja norte-americana. Este foi o CNN AgroNews, a primeira edição. Fique agora com o CNN Novo Dia, outras notícias do agronegócio ao longo da nossa programação. Uma ótima terça para você e até mais.